Eu sou o provedor da sua vida. Eu sou o seu protetor. Eu sou o seu pai presente. Eu sou o alívio na angústia. Eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que será eternamente. Eu sou aquele que cumpre promessa. Eu sou aquele que te direciona. Eu sou a luz do teu caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a vida. Eu sou. A palavra está lá em João 15. A gente vai ler só o primeiro versículo mesmo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Simples, direto, mas com uma profundidade que eu nunca tinha lido essa passagem dessa maneira. A forma com que eu aprendi aqui. Eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que a gente comece pensando por que Jesus se apresenta como a verdadeira videira? A videira que de fato é verdadeira. Por que Jesus diz que Deus é o agricultor? Por que ele começa o texto dizendo eu sou? Essa expressão do eu sou é uma expressão de revelação, uma expressão do caráter de Cristo sendo colocado para os discípulos. Ele começa o texto dizendo eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E o que significa isso? A gente precisa ir para o original, para o grego, entender a origem dessa palavra, entender o que Jesus quis ensinar com os discípulos ali e como a gente consegue extrair toda essa revelação de Cristo, aplicar isso no nosso dia para que a gente possa viver, colocando Jesus no centro, caminhar em direção àquilo que Deus já nos orientou. Se você for para o grego, ele vai trazer alguns significados dessa expressão eu sou, que na teologia a gente fala que são as 7 expressões do eu sou, né, da revelação, do caráter, da identidade de Deus, de quem Deus é. Assim como Deus se manifestava e ele falava aos profetas no Antigo Testamento dizendo eu sou, essa expressão de revelação, Jesus também coloca no Novo Testamento. Em diversas passagens ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus está trazendo aos discípulos uma expressão de revelação do caráter de Deus. E o que nós aprendemos com o caráter de Deus, com a nossa caminhada cristã? É que o caráter de Deus é imutável. O caráter de Jesus é imutável. Jesus não muda com você. Jesus não diz para você assim, olha, ontem eu fui um, hoje eu estou sendo outro e amanhã eu vou ser outro. Não. Eu sou. Essa expressão do eu sou quer dizer eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, e eu sou aquele que será eternamente. Ou seja, o caráter de Deus não muda. E Jesus está ensinando isso para os discípulos. Jesus não está ensinando para a multidão. Só quem anda com Jesus tem revelações profundas de quem ele é. Porque a multidão pode ver milagre, a multidão pode ouvir as palavras de Jesus de longe. Mas quando Jesus traz uma revelação de quem ele está direcionando para os discípulos. Um verbo conjugado no presente, utilizado para descrever características de uma pessoa. Eu sou aquele que era, que é e será eternamente. O que a gente aprende com isso daqui? Jesus está dizendo para os discípulos assim, eu não mudei com vocês, eu sou o mesmo, eu não vou mudar, o meu caráter é imutável, eu sou aquele que fiz na sua vida, eu sou aquele que estou fazendo, eu sou aquele que irei fazer, aquele que irei cumprir promessas. Jesus não muda com você, Jesus não muda quando a gente erra com ele, pelo contrário, o amor de Deus é tão grande, a graça dele nos constrange tanto, ao ponto de a gente olhar e falar assim, nossa, eu mudo. Eu sou inconstante, o homem é inconstante, Jesus não. O caráter dele é imutável. Ele está dizendo assim, eu sou o provedor da sua vida, eu sou o seu protetor, eu sou o seu pai presente, eu sou o alívio na angústia, eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que será eternamente, eu sou aquele que cumpre promessa, eu sou aquele que te direciona, eu sou a luz do teu caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida, eu sou. Essa expressão forte de identidade, de revelação. E nós, como cristãos, a gente precisa se apossar dessa identidade de Cristo e fazer isso a nossa vida. Utilizar essa expressão de Jesus se revelando a nós e entendermos que nós somos filhos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca deixa de ser pai, é nós que saímos dessa posição de filho. Deus não muda, o caráter de Deus ele é constante, quem muda somos nós. É Deus falando para você assim,
É hora de você lembrar o Deus que eu sou na sua vida. É hora de você lembrar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus tem feito e aquilo que Ele ainda irá fazer, colocar a sua fé em prática. A fé enxerga o futuro. O eu sou na sua vida. Quem Jesus é na sua vida? Quem Jesus já foi na sua vida? Quem você pode profetizar que Ele será? Aquele que te direciona, aquele que está contigo, aquele que não te abandona, aquele que está com você em todo o tempo, aquele que te escuta no secreto, aquele que ouve as suas orações, aquele que responde às suas orações, aquele que te direciona, aquele que te governa. Eu sou. Quem Jesus tem sido na sua vida? Dando sequência, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Se Jesus disse que ele é a videira verdadeira, é que existe uma falsa. É Jesus dizendo para você assim: eu sou a verdade na sua vida e tudo fora de mim é falso. Ah, irmãos, quando o Espírito Santo trouxe aqui, eu falei: é isso. Quantos de nós não fazemos da nossa autossuficiência a nossa videira? Talvez a sua videira hoje tem sido o seu trabalho, tem sido o seu cargo, tem sido o seu dinheiro, tem sido o seu carro, tem sido relacionamento, tem sido pessoas. Sai da videira falsa. Sai daquilo que você só encontra em Cristo. A videira na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela é utilizada como o povo de Israel. É um símbolo muito forte para os judeus. É um símbolo de frutificação, de prosperidade. A videira ela tem inúmeras passagens na Bíblia falando sobre a videira. Lá em Isaías 5, em Salmos 80, a videira ela é a imagem do povo de Israel, um povo que deveria levar a restauração de Deus ao homem e que, na verdade, ao invés de levar essa restauração, eles foram contaminados. E aí Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que te conecta ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você encontra fora de mim, tudo que você coloca fora de mim, tudo que você projeta fora de mim é falso. Tudo aquilo que você tem buscado fora de Cristo, fora da videira verdadeira, é falso. Se a sua esperança está no dinheiro, é videira falsa. Se a sua segurança está no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu cargo, naquela porta que, na verdade, foi Deus que abriu para você, tudo que você busca fora de Jesus é falso. Jesus está dizendo assim: eu sou a verdade na sua vida. E tudo que você procura fora de mim é falso. O que você tem colocado como videira falsa na sua vida? Relacionamentos? Pessoas? Cargos? Títulos? Bens materiais? Apego? Sabe? Jesus está dizendo para você assim: coloque os olhos em mim. Eu sou. Eu sou a videira verdadeira na sua vida. Tudo que você procura fora, tudo que você projeta fora, tudo que você anseia fora, tudo que você coloca a sua energia, tudo que você coloca o seu tempo, investe o seu tempo fora de Jesus, é falso. Isso é videira falsa. São alegrias momentâneas, são prazeres momentâneos. Tudo que vem da carne é falso, é o contrário daquilo que nós só encontramos em Cristo. É por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade está nele. Ele é a verdade. Tudo que nós procuramos fora de Jesus, nós não encontramos. É falso. É como uma alegria falsa. É como um sentimento vazio. É como ser frustrado, buscando algo de verdade, encontrar mentira, encontrar o que é falso. Reflita hoje na sua vida. O que você tem colocado como a videira falsa na sua vida? Se você olhar para Jesus como a videira verdadeira, você vai caminhar com ele, você vai falar com ele, você vai ouvir ele, você vai ser a expressão dele. As pessoas vão olhar para Jesus e ver Jesus em você. Você vai acordar pensando em Jesus, dormir pensando em Jesus, seus negócios vão falar de Jesus, suas mesas vão falar de Jesus, você vai falar de Jesus, você vai falar com Jesus, você vai viver Jesus. Porque não tem como você viver na videira verdadeira e desejar o que é falso. Pega isso aí. Não tem como você viver na videira verdadeira, andar com Jesus, falar com Jesus, se parecer com Jesus, ansiar Jesus e ao mesmo tempo ansiar as coisas do mundo. Ou você está na verdade ou você está na mentira. Ou você está na videira verdadeira ou você está na videira falsa. O que tem sido a videira falsa na sua vida hoje? E mais pro fim do versículo, Jesus diz: e o meu pai é o agricultor. Então Jesus diz: eu sou
ele se revela, ele diz, eu sou a verdade, a videira verdadeira, e ele diz, o meu pai é o agricultor. Sabe o que isso significa? Que é Deus que governa. É Deus que governa a sua vida. Ele é o Deus que cuida, ele é o Deus que cultiva, ele é o Deus que investe tempo no nosso crescimento, nas nossas raízes. Ele é o Deus que direciona, ele é o Deus que poda, ele é o agricultor. O governo está nas mãos dele. O controle está nas mãos dele. Sabe por que você não tem vivido muita coisa que Deus já te prometeu? Que você não solta o controle. Tá igual esse controlezinho aqui, ó, segurando. Sendo que ele é o agricultor. Ele que sabe a hora que você vai frutificar. É ele que cuida de você. É ele que te direciona. Ele é o governo da sua vida. Ele é o agricultor. Não é você. Não tem como ser árvore e agricultor ao mesmo tempo. Não tem como dar fruto e ser agricultor ao mesmo tempo. Ou você deixa Deus direcionar para você dar fruto, ou você não vai ser frutífero. Porque ele é o agricultor. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o seu marido, não é a sua esposa. É Deus. Deus em primeiro lugar. O agricultor que vai nos direcionar, que vai nos conduzir, que vai podar, que vai investir tempo no nosso crescimento, que vai estar conosco, que vai se alegrar e ser glorificado quando nós dermos frutos. Porque no fim dessa passagem vai dizer que aquele que dá fruto é conhecido como discípulo, e esses frutos são para a glória do agricultor, para a glória de Deus. Ele é o agricultor da sua vida. Entrega o controle para ele, entrega o governo para ele, entrega a direção para ele. Pare de tentar ser o agricultor e tentar dar fruto ao mesmo tempo. É por isso que você não está frutificando. Porque aquele que deveria ser o agricultor na sua vida está sem espaço, porque você não deixa. É Deus dizendo para você assim, ei, eu quero fazer, eu quero cultivar, eu quero direcionar, eu quero podar, eu quero ajudar, eu estou investindo tempo no seu crescimento. Mas você não deixa o agricultor fazer aquilo que ele precisa fazer. Você é controlador, você é controladora. É Deus dizendo para você assim, ei, faz a sua parte, que eu faço a minha. Não tente fazer a parte do agricultor. Ele é o agricultor. Jesus é aquele que era, aquele que é e será eternamente. Jesus é a nossa videira verdadeira. Jesus é a verdade. Nós andamos na verdade, nós amamos a verdade, nós exalamos a verdade, nós ansiamos pela verdade e não pelas coisas que são falsas, e não a videira falsa. E Deus, nosso Pai amado, Ele é o agricultor. Ele é aquele que a gente confia, Ele é aquele que investe tempo no nosso cultivo, Ele é aquele que nos poda para que a gente possa dar mais fruto, Ele é aquele que nos direciona. Faça dessa palavra hoje a sua vida. Um texto tão pequeno, um versículo tão pequeno que fala profundamente com a gente. Quando eu entendi isso aqui, eu nunca mais olhei para esse texto da mesma maneira. Eu entendi que quem é Jesus na minha vida? O eu sou. Quem é Jesus na sua vida? Eu entendi que tudo fora de Cristo é falso. Eu entendi que Deus é o agricultor, é Ele que está no comando, Ele que está no direcionamento da minha vida, e sem Ele eu não faço nada. Na sequência desse texto, Jesus vai dizer que aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Aquele que permanece em mim dá fruto, ou seja, Jesus está nos ensinando, amados, sobre relacionamento. Jesus quer conexão. Jesus quer que a gente crie raízes. Jesus quer que a gente tenha uma fé ativada. Jesus quer que a gente ande como um justo, quer viver pela fé. Jesus está dizendo assim, ei, faça da videira verdadeira a sua vida. Faça de Jesus o centro da sua vida. Ele é o centro. Sem ele nós não somos nada. Se essa palavra falou ao seu coração, deixa o seu comentário, compartilhe com alguém, dá um glória, irmão, fala alguma coisa, faz alguma coisa, compartilhe, leva o evangelho. Isso queima no meu coração, não tem como a gente conhecer a verdade e a gente não querer que a verdade se torne conhecida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ame ele, ande com ele, fale com ele, viva com ele, expresse ele e faça do eu sou sua videira verdadeira, deixando o agricultor governar a sua vida. Eu espero que você tenha gostado do devocional de hoje. Deixe o seu amém, a sua palavra, compartilhe com um amigo. Você faz parte desse evangelismo.
E até o nosso próximo vídeo, onde a gente se encontra em alguma parábola de Jesus.